de estar ministrando a palavra do Senhor, mas eu costumo dizer que no começo da minha caminhada, quando eu saía com o Bispo Anderson ainda lá atrás, há 8 anos, 10 anos atrás, eu ia para as igrejas com ele e chegava e ficava de joelho até ele pegar a oportunidade para poder não receber a oportunidade para falar algo. Eu não tinha conhecimento. Não era um baterista aí. Então assim, eu não tinha conhecimento e tinha vergonha, eu tinha medo de falar algo que não devia. Então eu ficava de joelhos até ele receber a oportunidade. Quando ele recebeu, eu levantava para poder ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu me deparo com essa situação e eu até rio também, né? Porque é muito gostoso a gente estar falando a respeito do Senhor. Maravilha. Mas o melhor ainda é quando a gente tem o conhecimento, quando a gente domina o texto, porque a gente não fica com medo de falar besteira. Então eu tinha esse receio antigamente. Mas graças a Deus, hoje Deus já me mudou, já me ensinou. E hoje, quando eu recebo um convite, jamais eu recuso, porque eu sei que é porque Deus quer falar. Aleluia. Sabemos nós que não é do nosso jeito, fazemos do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos, livro de Jó, capítulo de número 19, verso de número 25 e o verso de número 26. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Deus abençoe a Edna. Deus abençoe esta casa. Que Deus possa estar assim derramando chuva de bênção, chuva de vitória sobre este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Livro do Jó, capítulo de número 19, verso de número 25 e também o 26. Amém? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Somente até aí. Feche os teus olhos. Amém. Aleluia. Senhor Deus, eu quero nessa noite pedir para que o Senhor venha abrir os nossos corações, também abrir os nossos entendimentos, para que nós venhamos entender e compreender a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, que não seja eu e nem a minha vontade, mas que seja Teu Espírito falando com a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha lançar por terra todo mal, toda barreira, todo impedimento e tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, que nessa noite venha ser lançado por terra. Em nome do Pai, do Filho, Aleluia. e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis ficar à vontade. Como eu estava dizendo, é muito gratificante nós falarmos acerca da palavra do Senhor. Alguns dias atrás eu estava ouvindo uma pregadora e ela fez uma pergunta para a igreja. Eu achei muito interessante aquela pergunta e guardei para mim. E a pergunta dela foi: o que tu é dentro da igreja? Tu és simplesmente um participante? Tu és simplesmente alguém que vem para ouvir e volta e nada acontece? Tu é um cristão que veste a camisa do ministério ou simplesmente participa do culto? Eu guardei aquilo para mim, porque eu conheço muitas pessoas que vão na igreja e vão por ir. Elas não estão ali por um compromisso para com Deus. Elas estão ali simplesmente para participar de um culto. Eu conheço outras pessoas que vão para o culto simplesmente para receber algo da parte de Deus. Eu preciso de uma bênção, eu vou buscar na igreja. Eu preciso de receber um milagre, eu vou lá que Deus vai me abençoar. E o nosso propósito dentro da igreja, o nosso propósito na casa do Senhor não deve ser simplesmente bens materiais. Sabemos nós que o que nós mais almejamos, ou a nossa maior intenção dentro da igreja, é receber a vida eterna. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós buscamos a Deus
e tudo aquilo que nós necessitamos, Deus, Ele nos acrescenta. Quando nós lemos a Bíblia e quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que é o próprio Deus que dá testemunho de Jó. Não é um amigo, não é um vizinho, não é um irmão que está falando que Jó é. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Existe um hino da Bruna Carla que ele é muito interessante, a letra do hino, e às vezes a pessoa não para prestar atenção na letra ou no que a letra está falando. E o hino ele diz mais ou menos assim: me supliquei em meio ao choro, já recebi o teu consolo, já te implorei de joelhos dobrados, chorei até as lágrimas rolarem no chão. Chorei porque quis um milagre. O meu momento era a minha petição. Agora, Deus, só quero a tua presença. Sinta o meu choro declarar a minha gratidão por ti. Tu é grato por Deus porque você está aqui hoje? Tu é grato por Deus pelo que Ele já fez na sua vida? Tu é grato por Deus pela transformação que Ele fez na tua vida, na tua caminhada? Aleluia. Você lembra há alguns anos atrás como você era? O que você fazia? O que você praticava? E hoje, como você é? E hoje, de que maneira você está? Então nós temos que ser grato a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Porque Deus, Ele trouxe a transformação para você. Aleluia. Deus trouxe a transformação para a tua casa. E se a transformação ainda não chegou em um dos teus, hoje, no nome do Senhor, eu profetizo que vai chegar. Eu não sei de quem da tua casa que ainda não veio para a casa do Senhor. Eu não sei se é o teu pai, eu não sei se é a tua mãe, não sei se é o teu filho, não sei se é a tua esposa. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai trabalhar neste coração. E mais cedo ou mais tarde Ele estará aqui conosco, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ser grato a Deus. E nós temos que ser grato a Deus porque Ele já fez. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez em nossas vidas. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos um homem que ele não está apegado a bens materiais. Um homem que ele sacrifica a Deus sempre. E ele oferece sacrifício a Deus porventura se os seus filhos tivessem errado. Mas um certo dia, quando os filhos de Deus vão se apresentar a Deus, também vem Satanás se apresentar a Deus. E Deus começa a dar testemunho de Jó. Deus começa a falar da conduta de Jó. Deus começa a falar da fidelidade de Jó. Observaste tu, o homem lá embaixo, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás, ele começa a querer barganhar com Deus. Claro que ele é fiel a ti. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz dá certo. Como que um homem desse não vai te obedecer? Como que uma pessoa dessa não vai ser fiel a ti? Tudo que ele faz dá certo, ele nunca fez nada para dar errado. E de repente Deus olha para ele, então vai lá e toca em tudo que ele tem. O interessante do texto, quando nós olhamos lá atrás, nós vamos ver que Jó, ele tinha várias e várias riquezas. A Bíblia Sagrada não diz, mas quando nós olhamos o texto, logo no começo, nós vamos ver que ele tinha muitas ovelhas, que ele tinha muitas jumentas, que ele tinha muitos camelos. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele tinha vários e vários funcionários, pessoas ao seu serviço. O que nos leva a crer que Jó, ele é um grande empresário, porque a Bíblia diz que Jó, ele é o maior, não da cidade dele, mas do local, do país onde ele está. Jó, ele é o maior.
Se Jó ele tem muitas ovelhas, sabemos nós que naquela época as roupas, as vestes dos príncipes, elas eram feitas com a lã das ovelhas. Podemos acreditar, não é a Bíblia que está dizendo, eu que estou dizendo, nós podemos acreditar que Jó ele tinha uma empresa, talvez de roupa, uma empresa têxtil, que fazia e que fabricava roupa para os príncipes. A Bíblia vai dizer que Jó ele tinha vários e vários camelos. Todos nós sabemos que naquela época os guerrilheiros, aqueles que iam para a guerra, eles iam com camelos, não existiam carros motorizados. A pessoa quando ia viajar no deserto, ela viajava em cima de um camelo, porque a viagem era longa. Diz a história que camelo ele ingere por volta de 70 litros de água. Naquele momento, 30 litros que ele bebeu, ele vai usar para o seu corpo. E 40 litros é guardado para ele se alimentar mais para frente quando ele estiver na viagem. Então podemos acreditar que Jó ele prestava serviço para aquela comunidade. Jó ele era um homem respeitado, onde ele passava as pessoas o admiravam. Jó ele era um homem inteligente. Jó ele era um homem rico, riquíssimo, mas isso para ele não era nada. Jó ele não estava preocupado com os bens materiais. Ele estava preocupado com a sua conduta com Deus. Então Jó ele agora começa a ser provado. Jó perde todos os seus bens materiais. Jó também perde os seus filhos. E Jó perde tudo. Jó perde até o espaço dentro da casa, porque ele não fica mais junto com a esposa, ele fica num lugar separado, pois ele está agora leproso. E Jó, naquela situação, Jó passando todo aquele processo, toda a perda que ele teve, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que foi tirado por Satanás, e ele simplesmente, no meio da sua provação, que foi o que nós lemos no capítulo de número 19, ele simplesmente, ele declara, no versículo de número 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó ele tinha a certeza do Deus que ele servia. Eu sei que o meu Redentor, tu sabe o que é Redentor? Redentor é aquele que financia. Redentor é aquele que paga. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, aleluia, ele pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então ele tinha a certeza, por mais que ele não conhecesse por vista, ele tinha certeza do Deus que ele servia. Glória a Deus. E ele mais ainda sabia que o Deus que ele servia também estava vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória. E por fim se levantará em meu favor. Se levantará sobre a terra. Mas o mais interessante vem no versículo a seguir, que também nós lemos no versículo de número 26. E depois de consumida a minha pele, ainda em carne verei a Deus. Olha só o que nós vemos dentro do texto. Jó, ele estava passando por toda a situação, esperando uma palavra de um dos amigos, esperando uma palavra de consolo. De repente um chega e fala: Jó, o que tu fez? Jó, o que foi que tu praticou? Qual foi o erro que tu cometeu? Confessa o teu erro. Quem sabe assim Deus não vai ter misericórdia de ti. Nós temos que parar com esse pensamento pequenino, esse pensamento pequeno de que homem de Deus, quando passa a provação, é porque está no pecado. Isso não existe. Homem de Deus também sofre. Homem de Deus também passa por dificuldade, porque nós também somos seres humanos. E nós estamos na face da terra e sujeitos a toda e qualquer situação que possa sobrevir sobre a terra. Então nós vemos que Jó, ele, por mais que ele esteja esperando uma palavra de seus amigos, e os amigos vêm com palavras contrárias, eu acredito que ele, no pensamento, lá no subconsciente dele, ele fala: se eu não tenho ninguém para profetizar por mim, eu mesmo profetizarei na minha vida. Aleluia. Se ninguém vem para me dar uma palavra de consolo, então eu mesmo vou profetizar na minha vida. Glória a Deus. Ainda que consumida a minha pele, ainda em carne eu verei a Deus. Eu posso estar leproso, eu posso estar doente,
Eu posso estar passando o que for, mas eu tenho certeza que Deus vai ser por mim lá no final. E eu tenho certeza que lá no final, aleluia, eu vou ver a Deus. Aleluia. E aí quando nós folheamos a Bíblia e chegamos lá no capítulo de número 42, nós vamos ver lá no versículo de número 5, Jó declarando uma profecia que ele declarou lá no capítulo de número 19. Com os meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Depois de toda a provação, depois de toda a dificuldade, também depois da profecia que ele mesmo lançou sobre a vida dele, ele conseguiu ter um encontro genuíno com Deus. Glória a Deus. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que provação na vida do crente é normal. Provação na vida do cristão é normal. Crente, ele não pode morar no deserto, mas o deserto é lugar de aprendizado. E lugar de aprendizado é onde nós aprendemos com Deus. Aleluia. Deus, ele nos leva ao deserto como levou o povo do Egito, quando tirou o povo cativo para levar para uma terra prometida. Deus levou para o meio do deserto para quê? Para poder ensiná-los como eles deviam se comportar, a que hora eles deviam se alimentar. Então, nós temos que ter esta ciência. Nunca esqueça disso. Deus, ele jamais te abandonou e jamais te abandonará. Não sei qual é a provação que tu está vivenciando neste momento, mas eu sei que Deus está no controle. O silêncio de Deus para a tua vida não quer dizer que ele não está trabalhando, porque nas maiores... do jeito que Deus se levanta, os maiores milagres que Deus fez, nós vamos analisar que foi feito no silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não vai fazer as tuas necessidades. O silêncio de Deus não quer dizer que ele não vai fazer nada ao seu respeito. Então saiba disso. Assim como Deus fez na vida de Jó, o diabo ele pode ter te tirado o que for, o diabo pode ter arrancado a sua maior riqueza, mas eu tenho certeza que Deus é capaz e poderoso para restituir em dobro aquilo Aleluia. que o diabo te levou. Amém? Glória. Então você guarde essa palavra no teu coração, não desista. A provação que nós passamos não é para a nossa derrota. A provação que nós vivenciamos não é para a nossa desistência. Não desista do teu sonho, não desista da tua chamada, não desista da tua caminhada, porque Deus está do teu lado. Algumas pessoas achavam que Jó estava só, alguns amigos, porque ele perdeu tudo, perdeu até as unhas, porque a doença que ele tinha, até as unhas dele caíram, mas ele tinha um pequeno caco de telha, e esse pequeno caco de telha, como o bispo antes disse, tô só o caco. Já viu quando a pessoa está quebrada, quando ela está, tô só o caco? Esse é o caco que Jó estava se coçando. Quando você tiver só o caco, lembre-se disso. Esse caco é Deus que está trabalhando na sua vida. Amém? Receba essa palavra em Glória a Deus. Possa estar a cada dia te fortalecendo diante dos caminhos dele, diante da leitura. Como o bispo Anderson disse, nós estamos no propósito de oração e quando nós oramos, cada vez que oramos, aproximamos de Deus. E através da oração e da leitura, Deus ele trabalha extraordinariamente sobre as nossas vidas. Verdade. E o bispo Anderson disse uma coisa que é a pura realidade. Assim, ele é bem mais velho que eu no Evangelho, apesar de eu ser mais velho dele na idade, mas ele é mais velho que eu no Evangelho. Mas assim, como ele está passando por um processo, eu também estou passando pelo mesmo. E se ele está hoje aprendendo a ser crente, eu também estou. E eu glorifico a Deus porque eu tenho ele na minha vida, porque assim, aprendi muito com ele. E graças a Deus hoje eu também posso compartilhar alguma coisa que eu já aprendi. E assim, a gente vai aprendendo com o outro. Então isso é muito importante. A gente está sempre debaixo da leitura da palavra, aprendendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém? Vamos se colocar de pé. Glória. Agradecer a Deus por esse momento. Com certeza que Deus ele tem grandes vitórias para entregar na nossa vida. Aleluia, Deus. Às vezes a gente vem para um culto,
Sendo composto lá no Ministério Cristo Vive, está só eu e minha família. E a gente está ali adorando. E algumas pessoas olham assim, poxa, mas desse jeito, eu falei, desse jeito que Deus quer. Porque Deus quer aqueles que buscam em espírito e verdade. Independentemente de quem está lá, eu estou lá em espírito e verdade. E Ele conhece o meu coração. Deus sempre me colocou para me trabalhar dentro da igreja, para mim ter um compromisso. Eu sempre tive essa certeza. Logo no começo, o bispo já me colocou para ser professor do estudo bíblico. E eu acho interessante, irmão, só para finalizar, que eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada, que eu saía com o bispo antes, a gente saía ainda era o evangelista Antônio, né? E assim, eu ficava olhando assim, ele era meio que, assim, vamos ser sinceros, ele era um pouco despreparado na palavra. E assim, eu falava dentro de mim, eu não quero ser evangelista desse jeito. E não demorou muito, eu fui ungido a evangelista e eu também não tinha conhecimento, entendeu? Então assim, eu fui provado nas minhas palavras. É forte. E aí eu peguei e falei assim, eu não quero isso pra mim. A partir de hoje eu vou buscar e vou aprender a palavra. Então Deus me levou a ser professor do estudo bíblico para mim poder aprender mais ainda. Então assim, consegui enriquecer muito o meu aprendizado sendo professor da escola bíblica. Então assim, busque a leitura da palavra e ore. Porque através da oração, Deus ele muda o quadro. Deus ele muda a situação. Nós estamos nessa oração e eu estou orando pelo meu irmão. Meu irmão tem 30 anos e ele está com diabetes. E a diabetes deles é fortíssima. Quando ataca, e há pouco tempo atrás ele quase morreu. Mas eu tenho certeza que através da oração Deus vai mudar o quadro da situação. Deus vai mudar o cativeiro dele. Eu tenho certeza que Deus vai curar ele no nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.